Boa noite, Esta galera. conferência, E a gente esta aula, conferência será gravada agora. a aula de hoje vai ser sobre revisão da vascularização do membro superior, tá? E gostaria de abordar primeiro com vocês como vai ser estruturada a aula, tá? Então, nós vamos começar com o suprimento arterial. E eu subdividi em módulos de acordo com a via principal arterial do membro superior, tá? Eu quero que vocês vão entendendo gradativamente como essa via funciona. E claro que além da via principal, existem vias secundárias, principalmente anastomóticas, a vários níveis, que conectam essas vias principais e permitem que a circulação colateral do membro superior seja bastante rica. Hoje vamos abordar principalmente essas vias principais, mas também abordaremos algumas das mais importantes vias secundárias, principalmente anastomóticas por inoculação. E trataremos o suprimento arterial como centrífugo, tá? E a drenagem venosa como centrípeta. Então, suprimento arterial do coração para até os dedos e drenagem venosa dos dedos até o coração. Bom, então vamos começar com o suprimento arterial. Quero que vocês primeiro entendam um esquema geral, tá? O esquema geral da vascularização do membro superior sai da aorta, tá? Como quase todos os sistemas vasculares saem originalmente da aorta, tá? É, quero que vocês entendam que a via principal a nível supraclavicular, ali do trígono supraclavicular, da região ali perto da clavícula, é uma via única. Tem uma artéria de grande calibre, chamada artéria subclávia, que supra aquela região e vai mandar outras artérias, ramos, que vão suprir outras regiões. Então a gente consegue ver aqui, do arco da aorta, ou sai direto a subclave esquerda, ou sai o tronco bracocefálico, que vai se dividir em subclave direita e carótida comum direita. A nível da axila, também temos uma só via arterial principal, a artéria axilar. A nível braquial, uma só artéria principal, a braquial. E a nível antibraquial, a gente já começa a ver que o suprimento arterial principal se bifurca. No caso, se trifurca. Tem duas vias mais importantes, são a radial e a ulnar, mas também tem uma via interóssea importante para esse suprimento arterial, tá? Deixa eu só ligar o pointer. Bom, a nível do arco da palma também há uma bifurcação dessa via arterial principal, formando duas estruturas em arco. Gostaria de mostrar para vocês como funciona isso a nível tridimensional, porque, como vocês podem observar aqui, a nível tridimensional, a artéria subclávia esquerda e a artéria subclávia direita vão ter relações e sair de lugares bem diferentes, tá? Enquanto a subclávia esquerda sai direto do arco da aorta, a subclávia direita sai de um ramo desse arco que chama tronco bracocefálico, como vocês já puderam ver várias vezes. Quero que vocês observem que, então, a artéria subclávia esquerda sai de uma posição levemente mais posterior e vai ter um trajeto diferente, inicialmente ascendente, enquanto a artéria subclávia direita sai direto do tronco bracocefálico, mais posicionada em direção ao membro superior, ok? É, então, vamos começar com a artéria subclávia e discutir um pouco os seus ramos, tá? Eu organizei essa aula de modo que vocês comecem com o menos complexo e subam o nível de complexidade para tentar elucidar o máximo possível e tornar o mais fácil possível a compreensão desse suprimento arterial e, posteriormente, da drenagem venosa. Bom, a gente começa então com a o tronco bracocefálico que eu mostrei para vocês, tá? A gente vai discutir do lado direito porque é a singularidade. Do lado esquerdo sai direto do arco da aorta, lembrem disso, tá? Então vai ter relações e trajetos diferentes. Mas isso não é pertinente à aula de hoje, porque hoje a gente está focando em vascularização do membro superior e não especificamente na artéria subclávia, tá? Então vamos observar a artéria subclávia direita, ok? Aqui é uma imagem onde conseguimos ver os ramos, alguns dos ramos da artéria subclávia direita. Os que nos interessam hoje são principalmente o dorsal da escápula, tá? E a artéria supraescapular. A artéria dorsal da escápula pode sair ou como uma artéria direto da subclávia ou como uma bifurcação da artéria cervical transversa. A artéria cervical transversa pode bifurcar em artéria cervical transversa profunda, que é simplesmente outro nome para a artéria dorsal da escápula, e artéria transversa cervical superficial, tá? Nesse caso aqui, eu a coloquei como saindo da porção pós-escalênica, da terceira porção da artéria subclávia que a gente vai discutir agora, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui em outra imagem a nível de Atlas,
as relações, tá? A artéria subclávia, ela é sempre posterior à veia subclávia. Essa bifurcação do tronco braquiocefálico ocorre sempre a nível, sempre, na maior parte das vezes, a nível da articulação externo-clavicular. Então, tem uma série de detalhes que são importantes, mas não vou abordar muito a fundo hoje, porque temos pouco tempo para explicar a vascularização, mas posteriormente serão melhor abordados, tá? Então, quero que vocês observem aqui essa artéria aqui, a artéria supraescapular, e essa artéria aqui, a dorsal da escápula, lembrando que ela poderia ser um ramo dessa artéria aqui, a cervical transversa, ok? Então, vamos observar isso a nível de cadáveres, tá? Como é que funciona isso numa pessoa de verdade? Vocês conseguem perceber que as relações são muito mais confusas quando você vê elas em vivo. Então, é muito importante que você entenda as relações anatômicas básicas para poder identificar bem essas artérias, ok? Então, eu quero que vocês percebam que a artéria que eu estou passando por cima agora é a artéria supraescapular. E eu sei disso porque a artéria supraescapular recebe de um anatomista chamado Farabeuf o nome de retroclavicular. Ela tem uma intimidade bem grande com a borda posterior da clavícula. Então, eu sei que essa artéria é supraescapular por conta de sua relação, que, no caso, a clavícula está cerrada, mas se ela estivesse presente, a gente conseguiria ver que essa artéria supraescapular tem uma relação bem íntima com a clavícula, tá? Então, eu sei que ela é supraescapular, e não essa é a cervical transversa. Eu sei porque ela tem um trajeto mais posteriorizado, enquanto a supraescapular tem um trajeto mais posterolateral, ok? Nesse caso, a dorsal da escápula está saindo da porção pós-escalênica da subclávia, tá? Lembrando que a subclávia é dividida em três porções pelo músculo escaleno anterior, tá? Uma porção pré-escalênica, primeira porção, uma porção retroescalênica, segunda porção, e uma porção pós-escalênica, ou terceira porção. No caso a maior parte dos ramos sai normalmente da porção pré-escalênica, mas essa saída de ramos da subclávia é bem variante. Então, existem casos onde as artérias podem sair da porção pós-escalênica, pré-escalênica, mas isso não é o assunto da aula de hoje, tá? Quero que vocês saibam que as artérias que nós estamos abordando agora, que são a supraescapular e a dorsal da escápula, são ramos da subclávia, tá? A dorsal da escápula pode ser ou ramo direto ou ramo da cervical transversa, e a supraescapular é ramo de um pequeno tronco chamado tronco tiro-cervical, tá? Que vocês já viram naquela aula de subclávia com o Jean Peter, tá? E várias outras vezes. Então, lembrando que o tronco tiro-cervical, ele vai emitir algumas artérias, a tireoide inferior, a artéria cervical transversa, a artéria supraescapular, e que vão irrigar principalmente as partes tireocervicais, por isso o nome. Mas também ele recebe outro nome de tíreo bicérvico escapular, que é um nome um pouco mais descritivo, porque mostra todos os ramos que ela dá. Tíreo de tireoide inferior, bicérvico de duas cervicais, que seriam cervical transversa, cervical ascendente, que não é um ramo direto do tronco, mas é um ramo da tireoide inferior, escapular de supraescapular, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui a gente consegue ver a artéria subclávia com sua relação com os músculos escaleno médio e escaleno anterior. Vocês lembrarem da aula de trígono de pescoço e a aula de subclávia, vocês vão lembrar que a artéria subclávia passa no hiato escalênico, um espaço formado entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio, tá? Então, aqui seria a porção pré-escalênica, aqui a retroescalênica e aqui a pós-escalênica. E aqui eu só quis mostrar para vocês que eu coloquei a dorsal da escápula saindo pós-escalênica, tá? Então, outra foto de cadáveres nos mostra que eu consigo identificar bem a artéria subclávia, e eu sei que ela é subclávia por conta de sua relação com o escaleno anterior e com o escaleno médio, e eu consigo observar aqui a artéria supraescapular, lembra que ela tem um trajeto mais posterolateralizado, e a artéria dorsal da escápula, que eu sei que ela é dorsal da escápula, porque ela está passando entre o tronco superior e médio do plexo. É muito comum que ela passe entre o tronco superior e médio do plexo quando ela sai a nível pós-escalênico, tá? Por vezes, quando ela sai aqui a nível da cervical transversa, ela perfura o escaleno médio, tá? Isso é uma particularidade que nem sempre é presente. Então, a artéria que é contínua com a artéria subclávia é a artéria axilar. E o limite dessa artéria axilar é a borda lateral da primeira costela, tá?
Então, a borda lateral da primeira costela, a gente vai discutir um pouco mais à frente o trajeto mais específico da supraescapular e da dorsal da escápula, quando a gente falar de anastomoses da escápula. Então, por enquanto, vamos aqui para a artéria axilar, tá? Só lembrem que da subclávia, os dois ramos mais importantes, por enquanto, são a dorsal da escápula e a supraescapular. A nível da artéria axilar, quero que vocês percebam, então, que o limite da artéria subclávia, portanto, o começo da artéria axilar, é a borda lateral da primeira costela, tá? Esse é o limite superior. Então, marcado ali, borda lateral da primeira costela. Como limite inferior, nós temos o músculo redondo maior, especificamente a borda inferior do redondo maior. Alguns autores colocam o limite inferior da artéria axilar como a borda inferior do músculo peitoral maior, tá? Isso é só a nível de curiosidade, normalmente a gente usa o redondo maior. Bom, assim como a artéria subclávia, a artéria axilar também é dividida em 3 porções por conta de sua relação com o músculo peitoral menor, tá? Então a gente vai ter uma porção pré-peitoral, uma retropeitoral e uma pós-peitoral, que são chamadas de primeira, segunda e terceira porção, respectivamente, tá? Então, vamos analisar isso aqui a nível da imagem do Atlas. A gente consegue ver muito bem aqui o músculo peitoral menor, que está seccionado, tá? Mas nos permite ver essa relação que a artéria axilar vai ter com o músculo peitoral menor, ok? Então, aqui a nível cadavérico, a gente consegue ver bem o músculo peitoral menor e sua relação dividindo realmente essa artéria axilar na primeira, segunda e terceira porções, tá? Aqui a nível, só tirando o peitoral menor para vocês verem como é que a artéria axilar se relaciona com o plexo braquial, ok? A gente vai voltar um pouco depois nessa imagem para elucidar um pouco mais das relações vasculo-nervosas que nos permitem identificar melhor essas artérias, tá? Então vamos lá. Didaticamente, colocamos que a primeira porção da artéria axilar tem um ramo, a segunda porção tem 2 ramos e a terceira porção tem 3, tá? Mas nem sempre vai ser assim. Lembrem que existem variações, tá? Então, vamos analisar agora o que a gente usa como mais didático, como padrão. Mas lembrando que isso pode variar, tá? Então, aqui eu coloquei todos os ramos de uma vez só, para vocês perceberem. Tem um ramo da primeira porção, 2 ramos da segunda, esse aqui foge um pouco da segunda, mas didaticamente é dito como se ele fosse da segunda, tá? E 3 ramos da terceira, porque uma artéria aqui e 2 aqui, uma anterior e uma posterior. Então vamos analisar quais são esses ramos da artéria axilar e qual o domínio de vascularização de cada um desses ramos, brevemente. Então, nessa imagem do Atlas, dá para ver muito claramente essa primeira porção com um ramo, que é a artéria torácica superior. A artéria torácica superior é uma artéria que sai da borda da porção mais anterior da artéria axilar e ela transita entre o peitoral menor e o peitoral maior, se espalhando por esses músculos e os vascularizando, tá? Então, simples de entender, torácica superior, primeiro e único ramo da primeira porção da artéria axilar, vascularização dos peitorais, ok? Na segunda porção, nós observamos aqui uma artéria chamada tóraco-acromial, que ela se distribui em múltiplos ramos para múltiplos locais, tá? Então, a artéria tóraco-acromial, ela é quase que um tronco arterial que vai penetrar a face clave peitoral e vai se dividir em ramo clavicular, ramo deltoídeo, ramo acromial e ramo peitoral. Esses ramos vão fazer vascularização dessas partes homônimas a eles, ok? E vão fazer anastomoses também com algumas outras artérias que vamos discutir posteriormente. A segunda da segunda porção da artéria axilar, se essa frase ficou esquisita, é a torácica lateral, tá? A artéria torácica lateral é uma artéria interessante em seu trajeto. É um trajeto inferior, medializado, ela segue aqui a borda do tórax, então ela se medializa levemente e se anterioriza também, tá? Então, ela vai transitar entre o peitoral maior e o serrátil anterior, tá? Entre os músculos peitoral maior, que estaria aqui, e serrátil anterior, que tem como origem interdigitações nas costelas, e ela vai distribuir uma miríade de ramos por aqui para várias estruturas. Para glândula mamária, para gânglios da axila, pele anterolateral do tórax, músculos intercostais, músculos peitorais, serrátil anterior, subescapular, tá?
mas, por definição, ela, junto com o nervo torácico longo, então a artéria torácica lateral com torácico longo, são o feixe vasculo-nervoso do serrátil anterior. Então, o principal ponto de vascularização da torácica lateral é o serrátil anterior, ok? Então, fechamos a segunda porção. Artérias ramos da segunda porção são toracocromial e torácica lateral. Da terceira porção, há 3 artérias ramos, que são a subescapular, a circunflexa anterior do úmero e a circunflexa posterior do úmero. Tá? Vamos começar com a subescapular. A artéria subescapular é uma artéria que corre entre o latíssimo do dorso e o serrátil anterior. Tá? O latíssimo do dorso seria um músculo que estaria inserido aqui. Vou mostrar melhor em outras imagens. E desde sua origem até a sua bifurcação, em 2 outras artérias que iremos discutir, ela envia ramos para o músculo subescapular. Tá? Depois disso, ela se bifurca em artéria circunflexa da escápula, que vamos discutir melhor quando falarmos dessa anastomose escapular, tá? A rede anastomótica da escápula, e a artéria tóraco-dorsal. A artéria tóraco-dorsal basicamente vai seguir o trajeto original da artéria subescapular, tá? Descendo aqui entre o latíssimo do dorso e o serrátil anterior, e vai se dirigir ao latíssimo do dorso, vascularizando. Claro que ela emite ramos colaterais para outros músculos que ela passa perto, tá? Latíssimo do dorso, serrátil anterior, músculos intercostais, redondo maior, mas o principal alvo de vascularização dela vai ser o latíssimo do dorso. E junto com o nervo tóraco-dorsal, então o nervo homônimo, vai ser o pedículo vasculo-nervoso do músculo latíssimo do dorso, tá? Agora, para falar das 2 circunflexas do úmero, nós temos uma anterior, que costuma ser menos calibrosa, tá? E que vai descrever um trajeto realmente circular em volta do colo cirúrgico do úmero, tá? Ela pode nascer tanto independente, como um ramo sozinho da terceira porção, como num tronco comum com a circunflexa posterior do úmero. Nesse caso, está nascendo independente, tendo origem independente, e ela vai seguir em direção ao colo cirúrgico do úmero anteriormente e vai dar um ramo ascendente, tá? Esse ramo aqui, que vai fazer vascularização, sobretudo, da cabeça do úmero e da cápsula articular, da articulação glenomeral. É uma artéria muito importante para a vascularização da cabeça do úmero, tá? E ela vai continuar num ramo externo que fará anastomose com a artéria circunflexa posterior do úmero. Então, aqui em volta do colo cirúrgico do úmero, forma-se realmente um anel arterial formado entre as artérias circunflexas do úmero, tá? A artéria circunflexa posterior do úmero é uma artéria um pouco mais calibrosa, tá? É visível, é perceptível isso, principalmente nas peças cadavéricas, que tem uma relação vasculo-nervosa diferente da circunflexa anterior do úmero. Vou demonstrar isso um pouco depois. E ela vai seguir, ao invés de anteriormente, posteriormente em relação ao colo cirúrgico do úmero, tá? Ela vai ter alguns ramos que se dirigem à articulação glenomeral. Ela pode fazer uma anastomose com a artéria braquial profunda, tá? Então, é uma artéria também importante da terceira porção da axilar. Então, com isso, fechamos os ramos da artéria axilar, seu domínio de vascularização. Eu estou indo um pouco mais rápido porque é uma aula de revisão, mas depois podem tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, só mandar no chat, ok? Então, aqui são todos os ramos que discutimos com os nomes, tá? Então, torácica superior, tronco toracocromial, artéria toracocromial com suas divisões clavicular, peitoral, deltoide e acromial, artéria torácica lateral, artéria subescapular com suas divisões circunflexa da escápula e tóraco-dorsal e as artérias circunflexas do úmero. Agora, nós vamos, só mostrando aqui a relação que elas têm com o úmero, tá? Agora, vamos exemplificar um pouco melhor, mostrar aqui uma foto cadavérica, tá? Mostrando para vocês aqui as artérias, sobretudo, isso aqui é uma artéria variante, não é a tórax, enfim, a subescapular, tá? Que é visível aqui, é um ramo bem voluminoso da artéria axilar, a torácica lateral, o tronco toracocromial, tá? Só mostrando para vocês como é que uma visualização no cadáver. Agora a gente vai discutir um pouco das relações vasculo-nervosas dessas artérias, tá? Os nervos com que essas artérias vão ter relações vão ser o nervo axilar, que, juntamente com a artéria circunflexa posterior do úmero, ingressam num espaço específico que iremos discutir melhor,
tá? Mas eu quero que vocês saibam que o nervo axilar acompanha a artéria circunflexa posterior do úmero. Nervo axilar é esse ramo do fascículo posterior do plexo braquial, tá? Como conseguimos ver aqui, ó, é fácil identificar essas duas estruturas correndo juntas. Aqui, ó, o nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero. Aqui, a nível de peça cadavérica, conseguimos ver o nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero, ok? A próxima que iremos discutir é a relação do nervo torácico longo com a artéria torácica lateral. Então, o nervo torácico longo acompanha a artéria torácica lateral, como eu já tinha dito, eles são o pedículo vasculo nervoso do músculo serrátil anterior, tá? Então, ela vai correr ali juntamente à artéria torácica lateral pela parede lateral do tórax e se dirigir em direção ao serrátil anterior. O próximo nervo que a gente vai observar, que tem relações com ramos da artéria axilar, é o nervo tóraco dorsal, tá? O nervo tóraco dorsal tem relação com a artéria homônima e vai se dirigir em direção ao músculo latíssimo do dorso, sendo o pedículo vasculo nervoso desse. Aqui, uma foto onde conseguimos ver melhor essas relações, tá? Então, a gente consegue ver muito bem aqui a relação do nervo axilar com a artéria circunflexa posterior do úmero. Aqui a relação da artéria tóraco-dorsal com o nervo tóraco-dorsal, tá? E aqui o nervo torácico longo junto com a artéria torácica lateral. Aqui a nível cadavérico, só mostrando a imagem de novo para vocês, que a única relação realmente visível aqui seria da circunflexa posterior do úmero com o nervo axilar. Bom, agora vamos falar um pouco de rede anastomótica e circulação colateral da escápula, tá? É um tópico bem importante, porque a rede de circulação colateral na escápula é bastante exuberante e conecta várias artérias que são ramos de outras artérias principais importantes. Então, vamos analisar aqui quais são esses ramos e o que conecta. Bom, primeiro aqui a artéria axilar, que correria anterior à estrutura escapular, tá? Mas ela dará ramos, então preferi colocá-la aqui. Aqui a gente consegue, do destaque aqui, uma estrutura que é a incisura superior da escápula, ou incisura da escápula, sendo fechada pelo ligamento transverso superior da escápula para formar o forame supraescapular, tá? Isso vai ser importante para o trânsito da artéria supraescapular. Se vocês lembrarem, a artéria supraescapular é ramo da subclávia, especificamente do tronco tirocervical, tá? Ela vai descrever um trajeto depois de sua origem imediatamente inferior, mas depois vai se dirigir posteriormente e lateralmente, colando na borda posterior da clavícula e seguindo com ela, torna-se profunda ao músculo trapézio, se dirige na direção do forame supraescapular, não passa pelo forame supraescapular. Isso é um detalhe importante. A artéria supraescapular passa por cima do ligamento transverso superior da escápula, ao contrário do nervo, que passa pelo próprio forame supraescapular, tá? Então, a artéria supraescapular, ela vai emitir alguns ramos colaterais musculares para alguns músculos que ela passa perto, como o escaleno anterior, o esternocleidomastoide, o subclávio. Ela tem um ramo trapezal importante, que esse ramo é um pouco mais calibroso e também vai se dirigir à região do acrômio, onde ela vai fazer a anastomose, esse ramo trapezal da supraescapular, com o ramo acromial, da artéria tóraco-acromial. Mas enfim, voltando aqui à artéria principal. A artéria principal, então, vai ingressar aqui na face posterior da escápula, ela vai se subdividir aqui pela fossa supraespinal, profunda ao músculo supraespinal, tá? Irrigando, e também vai passar aqui pela incisura glenomeral e se distribuir aqui pela face profunda do músculo infraespinal, ok? E é nesse ponto aqui, a face profunda do músculo infraespinal, que as anastomoses da escápula realmente acontecem, tá? Então, vamos analisar aqui a artéria supraescapular, tá? Lembrando, passando superior ao ligamento transverso superior da escápula e aqui na incisura glenoespinal, tá? E se distribuindo aqui pela face profunda do músculo infraespinal. A próxima artéria que vamos abordar é a dorsal da escápula, tá? Então, a dorsal da escápula, ela tem dois ramos, um ramo interno e um ramo externo. O ramo externo é um ramo para o músculo trapézio que não está representado aqui, tá?
e que junto com o nervo acessório vai ser o pedículo vasculo nervoso do músculo trapézio. Mas o ramo que nos interessa para a circulação colateral da escápula é o ramo descendente, ou ramo escapular. Então, é um ramo que segue a borda medial da escápula, tá? E que vai se distribuir ramos aqui, sobretudo para a região da fossa infraespinal. Então, fazendo anastomose com os ramos infraespinais da artéria supraescapular. Então, aqui já vemos duas artérias que se conectam aqui nessa rede anastomótica da escápula. A supraescapular e a dorsal da escápula, ambas ramos da subclávia. A próxima artéria que a gente vai ver aqui, fazendo parte dessa anastomose da escápula, é a artéria subescapular, tá? Especificamente a artéria circunflexa da escápula, um ramo destro. A artéria tóraco-dorsal não faz parte dessa anastomose, ok, galera? Eu só coloquei ela aqui para vocês terem noção de por onde ela estaria correndo, tá? Então, a circunflexa da escápula também vai se distribuir aqui na fossa infraespinal, aqui profunda o músculo infraespinal, e formar uma rede anastomótica bem exuberante aqui. Então, conectando a subclávia à artéria axilar, tá? Aqui é uma imagem mais clara do Atlas, que mostra essas divisões, sobretudo infraespinais, aqui da anastomose, tá? A artéria circunflexa da escápula também tem um ramo descendente, vai fazer a anastomose aqui na área do ângulo inferior com a artéria dorsal da escápula. Mas isso é menos importante. O mais importante é essa anastomose aqui na área da fossa infraespinal, profunda o músculo infraespinal. Bom, aqui numa imagem cadavérica, conseguimos ver bem a artéria supraescapular aqui, quando ela passa superior ao ligamento transverso superior da escápula, depois sua passagem pela incisura espinoglenoidal, e sua distribuição aqui não pode ser vista por conta da manutenção do músculo infraespinal, certo? Mas essa pequena parte cortada aqui nos permite ver que ela realmente se distribui pela face profunda desse músculo. Aqui a gente consegue ver parte da artéria dorsal da escápula, que também irá mandar ramos aqui para a face profunda do infraespinal, e aqui a artéria circunflexa da escápula também vai fazer parte dessa rede anastomótica da escápula. Bom, aqui é só uma visão diferente, uma visão anterior desse mesmo evento, tá? Então, a rede anastomótica em si vai estar acontecendo na face posterior. Mas se você analisar da face anterior, a gente consegue ver as três artérias que fazem parte, perdão, duas das três artérias que fazem parte dessa anastomose, tá? A supraescapular, aqui em cima, e a circunflexa da escápula. A dorsal da escápula estaria correndo aqui. Lembrem-se que ela bordeia a margem medial da escápula, ok? Bom, com isso, vamos começar a esmiuçar um pouco melhor as relações vasculonervosas referentes a essas artérias, principalmente essas artérias que fazem anastomose aqui na escápula, tá? Então, aqui eu só coloquei a artéria circunflexa posterior do úmero, anterior do úmero, e a braquial profunda, que já vamos abordar quando chegarmos à artéria braquial, tá? Aqui a gente consegue ver o fascículo posterior do plexo, e ele vai dar, como já tínhamos dito, o nervo axilar, que vai acompanhar a artéria circunflexa posterior do úmero, tá? Aqui conseguimos ver, numa imagem do Atlas, aqui, o nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero, aqui numa peça cadavérica, aqui essa estrutura amarelada é o nervo axilar, e essa avermelhada é a artéria circunflexa posterior do úmero. Conseguimos ver aqui que ela também contribui para a vascularização deltoide, tá? Ela emite ramos para o deltoide, e quando ela termina ali fazendo a anastomose, ela também emite outros ramos profundos ao deltoide. Aqui conseguimos ver também o nervo radial, que vai acompanhar a artéria braquial profunda, veremos isso melhor mais posteriormente, tá? Aqui, os dois entrando aqui num espaço que já vamos discutir, o nervo axilar e a artéria braquial profunda e nervo axilar. E, claro, a supraescapular é acompanhada pelo nervo supraescapular, lembrando que o trajeto deles é um pouco diferente, principalmente nessa parte aqui da passagem pela incisura, pelo forame supraescapular, e o nervo dorsal da escápula realmente acompanha a artéria dorsal da escápula, margeando a borda medial da escápula, ok? Então, aqui conseguimos ver também o nervo supraescapular. Aqui, como o plano escapular não é paralelo ao plano coronal, é inclinado, se vocês lembrarem da aula de escápula, de articulação do ombro, vocês vão conseguir ver que o ligamento transverso superior da escápula, quando visualizado assim em loco, ele não é reto, ele é oblíquo, tá? Então, aqui o ligamento transverso superior da escápula
com a artéria, eu sei que essa artéria porque ela está passando superior a esse ligamento, e o nervo supraescapular, que eu sei que é o nervo que está passando no forame supraescapular, ok? Então, vamos discutir um pouco dos espaços triangular, quadrangular e intervalo triangular, por onde transitam algumas das estruturas vasculonervosas ou simplesmente vasculares, tá? Então, vamos colocar os limites desses espaços. Os músculos que fazem os limites desse espaço são o redondo menor, o redondo maior, a cabeça longa do tríceps, ele tem uma delimitação óssea que seria o húmero, tá? Especificamente a porção mais medial do húmero, tá? Face mais medial do húmero. Então, a gente consegue ver que aqui forma-se um espaço quadrangular, aqui um espaço triangular e aqui um intervalo triangular, também chamado de hiato tricipital ou hiato triangular, tá? Então, vamos analisá-los aqui, só mostrando para vocês a delimitação deles. Então, por exemplo, o espaço quadrangular vai ser delimitado pela borda lateral da cabeça longa do tríceps, a borda inferior do redondo menor, a borda lateral medial do corpo do húmero ali, a borda superior do redondo maior. O espaço triangular vai ser delimitado pela borda inferior do redondo menor, pela borda superior do redondo maior, pela porção mais lateral ali da cabeça longa do tríceps, medial da cabeça longa do tríceps, perdão, e o intervalo triangular vai ser dividido pela borda inferior do redondo maior, pela borda medial do corpo do húmero e pela borda mais lateral da cabeça longa do tríceps. Então, vamos analisar um pouco de quais são os conteúdos de cada um desses espaços, tá? Então, vocês lembram daquela artéria circunflexa posterior do húmero e o nervo axilar? Então, eles são conteúdos do espaço quadrangular, tá? Vou mostrar isso melhor para vocês numa imagem do Atlas e numa imagem cadavérica. Só mostrando para vocês, por enquanto, os conteúdos básicos. Então, conteúdo básico do espaço quadrangular. Nervo axilar, artéria circunflexa posterior do húmero. No espaço triangular, temos como único conteúdo a artéria circunflexa da escápula, tá? Então, circunflexa da escápula é o conteúdo do espaço triangular. E no hiato, ou intervalo triangular, vamos ter como conteúdo a artéria braquial profunda, que é uma subdivisão, um ramo da artéria braquial, e o nervo radial, que é um ramo do fascículo posterior do plexo braquial, tá? Então, vendo isso a nível do Atlas, a gente não consegue ver muito bem aqui a artéria circunflexa da escápula, mas conseguimos ver bem o nervo radial e a artéria circunflexa posterior do húmero, passando aqui nesse espaço formado entre o redondo menor, o redondo maior, cabeça longa do tríceps e o húmero. Então, o espaço quadrangular, tá? E aqui a gente consegue observar bem o nervo radial, passando junto com a artéria braquial profunda no intervalo o hiato triangular formado entre o corpo do húmero, a cabeça longa do tríceps e o músculo redondo maior, tá? Aqui, na imagem cadavérica, a gente consegue perceber bem que esses dois conteúdos aqui, o nervo axilar e o músculo, a artéria circunflexa posterior do húmero, vão estar transitando aqui no espaço quadrangular, tá? É mais confuso, claro, é mais complexo, mas é visualizável. Aqui no espaço triangular, temos a artéria circunflexa da escápula, e aqui no hiato, ou intervalo triangular, temos a artéria braquial profunda e o nervo radial, tá? Aqui só uma visualização anterior desses espaços, tá? Então, o espaço triangular é esse aqui, onde está penetrando a artéria circunflexa da escápula. Temos a artéria braquial profunda, perdão, a artéria circunflexa posterior do húmero e o nervo axilar penetrando aqui no espaço quadrangular. E aqui vemos exclusivamente o nervo radial penetrando no que seria o intervalo triangular, mas também estaria acompanhado da artéria braquial profunda, claro, mas não está sendo representado aqui. Então, só mais uma imagem para vocês verem como, depois de penetrar aqui no espaço, no intervalo triangular, a artéria braquial profunda e o nervo radial seguem um trajeto pelo húmero, um trajeto que se lateraliza gradativamente, seguindo o sulco do nervo radial do húmero, e a artéria braquial profunda emite múltiplos ramos para as cabeças longas, para as três cabeças do tríceps, assim como o nervo radial também inerva esses músculos enquanto passa por eles, tá? Então, vamos discutir agora um pouco sobre a artéria braquial. Aqui, lembrando, estaria a artéria axilar, a borda do redondo maior serviria como divisão entre essa artéria e a artéria braquial, e aqui a artéria braquial termina na fossa cubital, se bifurcando na artéria radial e na artéria ulnar.
por enquanto vamos focar na artéria braquial, tá? Então, a artéria braquial, ela vai ter uma relação bem íntima com o músculo coracobraquial e principalmente com a cabeça longa do bíceps. Ele é sempre medial a essas estruturas, tá? Assim como a íntima relação com o nervo mediano, que inicialmente é lateral a ela, mas durante o trajeto dessas duas estruturas vai gradativamente se medializando até quando chegar na fossa cubital assumir uma posição medial em relação à artéria braquial, tá? Então, vamos analisar aqui os ramos da artéria braquial. Nessa dinâmica da artéria braquial, a gente vai acabar falando da anastomose do cotovelo, tá? Mas por enquanto vamos focar nos ramos especificamente da artéria braquial. Então, a artéria braquial, ela emite um ramo que é bem mais voluminoso, que é a artéria braquial profunda, tá? Essa artéria braquial profunda, lembrando, ela segue o nervo radial pelo seu trajeto ali na parte mais posterior do húmero, tá? Vai mandar vários ramos para o músculo tríceps, tá? E vai terminar se bifurcando, tá? Numa artéria colateral média e numa artéria colateral radial. Perdão, esqueci de colocar o nome aqui, mas se bifurcando em artéria colateral média e artéria colateral radial, tá? Então, braquial profunda se bifurca em colateral média e colateral radial. Aqui, a nível da anastomose do cotovelo, que vamos discutir melhor depois, a gente consegue ver que essas anastomoses ocorrem principalmente próximas aos epicôndilos medial e lateral. Então, tem uma relação onde a anastomose entre a recorrente radial e a colateral radial é anterior ao epicôndilo lateral, enquanto a anastomose entre a colateral média e a recorrente interóssea é posterior, mas isso a gente vai elucidar melhor um pouco mais para frente, tá? Então, quero que vocês percebam aqui o trajeto da artéria braquial profunda. Ela se desprende ali muito perto do limite da artéria, entre a artéria axilar e a artéria braquial, e ela vai descrever esse trajeto. Ela se posterioriza, isso lateraliza, acompanhando o nervo radial, e aqui ó, se bifurca em colateral média e colateral radial, tá? Depois fazendo parte da anastomose do cotovelo aqui, na porção mais próxima ao epicôndilo lateral. Outros dois ramos dessa artéria braquial vão ser as duas colaterais ulnares, tá? Enquanto a braquial provê as artérias vindas da... Enquanto a braquial profunda provê as artérias vindas da braquial, que farão parte da anastomose mais lateral do cotovelo, são ramos diretos da artéria braquial, as artérias ulnares colaterais, que farão parte dessas anastomoses do cotovelo, ali perto do epicôndilo medial, ok? Representado aqui esquematicamente. Então, quero que vocês só foquem, por enquanto, aqui nas colaterais ulnares. Depois a gente vê as recorrentes ulnares, tá? Então, tem uma colateral ulnar superior e uma inferior. A colateral ulnar superior, ela, durante seu trajeto, se posterioriza. Então, ela vai em direção inferior e medial, se posteriorizando, tá? Ela é posterior aqui ao septo intermuscular medial e ela vai fazer anastomose aqui por trás, posterior ao epicôndilo medial, bem ali naquele local onde o nervo ulnar passa, aquele sulco epitrócleo olecraniano que dá choque na gente quando a gente bate o cotovelo. Inclusive, o nervo ulnar acompanha essa artéria aqui a nível da porção posterior do epicôndilo medial, tá? E enquanto a colateral ulnar superior se posterioriza e tem uma origem muito mais alta, a artéria colateral ulnar inferior tem uma origem consideravelmente mais baixa, tá? E ela vai fazer anastomose anteriormente ao epicôndilo medial. Vale ressaltar que essa artéria colateral ulnar superior vai ter relação aqui bastante íntima com a cabeça medial do tríceps, tá? Visto sua posição. Enquanto a colateral ulnar inferior não vai ter uma relação tão forte assim muscular, por conta de sua origem, ela é curta, sua origem é baixa, e ela logo se bifurca num ramo anterior e num ramo posterior, que vamos falar melhor quando falarmos de anastomose de cotovelo, tá? Claro que também tem relações nervosas aqui, a nível da artéria braquial, mas são relações que a gente já tinha visto. Então, a artéria braquial profunda sendo acompanhada pelo nervo radial, tá? A artéria braquial em si sendo acompanhada pelo nervo mediano, e, como eu falei para vocês, o nervo ulnar acompanhando a colateral ulnar superior quando ela passa ali
pelo sulco epitrócleo olecraniano, tá? Então, aquele lugarzinho onde a gente toma choque no cotovelo, o espaço entre o epicôndilo medial e o olecrano. Então, só mostrar aqui para vocês que a artéria braquial, ela também emite ramos colaterais musculares, tá? Ramos musculares para os músculos da loja anterior do braço e também para o deltoide, tá? Tem uma artéria chamada artéria bicipital, que é um ramo muscular mais comum, porque esses ramos musculares são bem variantes, tanto em calibre quanto em posição de saída, mas tem um que é mais constante, que é a artéria bicipital, que seria uma artéria que sai mais ou menos aqui na parte média do braço, da artéria braquial, se dirige para a face profunda do músculo bíceps, das duas cabeças do músculo bíceps, e se distribui pelas duas cabeças do músculo bíceps, fazendo sua irrigação. Aqui eu só quero mostrar para vocês melhor essa relação do nervo mediano com a artéria braquial e essa relação do nervo ulnar com a artéria colateral ulnar superior, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a anastomose do cotovelo. A anastomose do cotovelo é um tema um pouco mais delicado, porque é um tema mais conteudista, um pouco mais denso, tá? Porque você tem que saber qual artéria se anastomosa com qual e em qual posição. Para simplificar, eu quero que vocês entendam que tem 4 anastomoses gerais, tá? 4 mais básicas, que seriam entre as colaterais e as recorrentes, tá? Então, tem 2 mais laterais e 2 mais mediais. As 2 mais laterais vão ser entre as radiais, tá? E as mais mediais, e também entre a média e a interóssea. E as mais mediais vão ser entre as ulnares, tá? E literalmente todas são ulnares a nível medial. Então, elas vão acontecer em 2 posições. Tem 2 posições que podem acontecer: anteriores ao epicôndilo ou posteriores ao epicôndilo. Vamos fazer assim para tentar simplificar o máximo possível. Então vamos começar com as anastomoses que acontecem perto do epicôndilo lateral, tá? Então as anastomoses mais laterais. O que vai acontecer? Aquela artéria braquial profunda, lembrem-se que ela se bifurca em artéria colateral radial e artéria colateral média, tá? A artéria colateral radial vai se anastomosar com a artéria recorrente radial. Então esse é fácil de gravar, é radial com radial. E isso vai acontecer anteriormente ao epicôndilo lateral, tá? Enquanto a artéria colateral média, que é a outra parte da bifurcação da artéria braquial profunda, vai seguir aqui posteriormente, tá? Posterior ao epicôndilo lateral, e se anastomosar com uma artéria chamada recorrente interóssea, que a gente já vai discutir. Quero que vocês saibam a posição, então, anteriormente é a recorrente radial, a colateral radial, posteriormente é a colateral média com a recorrente interóssea. A nível mais medial, as 2 anastomoses principais, assim, principais não, mas as 2 anastomoses que a gente vai abordar por enquanto vão ser entre a colateral ulnar inferior, que se anastomosa com a recorrente ulnar anterior. Então, lembrem-se que o trajeto da colateral ulnar inferior é mais anteriorizado. Então, ela vai se anastomosar com a recorrente ulnar anterior, que passa aqui anterior ao epicôndilo medial, tá? Enquanto a recorrente ulnar posterior, que passa posterior ao epicôndilo medial, vai se anastomosar com a colateral ulnar superior. Se vocês lembrarem, tem um trajeto mais posteriorizado, tá? Quero que vocês prestem atenção aqui, depois dessas anastomoses básicas, a artéria colateral ulnar inferior. Percebam que ela se ramifica. Ela tem um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo anterior dela é o que realmente vai se anastomosar com a artéria recorrente ulnar anterior, anteriormente ao epicôndilo medial. Enquanto esse ramo posterior dela vai tanto contribuir para a anastomose da colateral ulnar superior com a recorrente ulnar posterior, quanto emitir esse ramo consideravelmente voluminoso, com volume considerável, que vai cruzar aqui transversalmente e vai reunir as anastomoses entre a colateral média e recorrente interóssea e entre a colateral radial e a recorrente radial. Percebam, aqui ela passa aqui transversalmente e percebam que há comunicações aqui. Essa anastomose costuma ser referida como anastomose supraolecraniana, porque ela é superior ao olecrano e, não se esqueçam, é feita pelo ramo posterior da artéria colateral ulnar inferior, tá? Então, com isso, a gente fecha as anastomoses do cotovelo, tá? As anastomoses do cotovelo são um assunto um pouco mais delicado, vocês vão demorar um pouco mais a pegar exatamente qual artéria com qual,
mas com o tempo vocês pegam. O mais importante agora é vocês entenderem que a nível do cotovelo tem uma circulação interessante e bem colateralizada, com bastantes ramos, com bastantes anastomoses, tá? Vamos discutir então agora a artéria ulnar e a artéria radial. Lembrando que a nível da fossa cubital, um pouco abaixo da interlínea articular, em uma linha imaginária entre os epicôndilos, um pouco abaixo disso, a artéria braquial se bifurca em artéria radial e artéria ulnar, tá? Os ramos delas, a gente basicamente já discutiu, tá? Pelo menos os recorrentes, a gente já discutiu. Tem outros ramos que a gente vai elucidar melhor agora, tá? Então, a artéria radial é uma artéria mais lateral e superficial, enquanto a artéria ulnar é uma artéria mais medial e profunda. Vou mostrar isso para vocês melhor depois, com imagens do Atlas. Mas por enquanto, fiquem com isso em mente, tá? Então, percebam aqui, ó, que a artéria braquial se bifurca em artéria ulnar e artéria radial. Percebam como a artéria radial é mais lateral e superficial, enquanto a artéria ulnar logo se aprofunda aqui, tá? Então percebam aqui que a artéria radial corre aqui mais superficial, ela corre entre os músculos braquiorradial, tá? Supinador, pronador redondo. Então ela corre ali num canal formado entre o braquiorradial, o pronador redondo e o flexor radial do carpo. Daí forma um canal onde essa artéria corre, a artéria radial, mais lateral e superficial. Ela é acompanhada de um nervo que eu vou mostrar mais para frente para vocês, tá? Enquanto a artéria ulnar, ela logo se aprofunda. Percebam que ela aprofunda o pronador redondo, aprofunda o flexor superficial dos dedos, tá? E depois se medializa aqui, aparecendo correndo junto com o nervo ulnar aqui, mais próxima do punho, tá? Então, aqui numa foto cadavérica, percebam que isso aqui é o nervo mediano, tá? A estrutura mais medial, claro, porque a nível da fossa cubital o nervo mediano já se tornou mais medial em relação à artéria braquial. E aqui a artéria braquial se bifurcando, tá? Então, a artéria braquial se bifurcando na artéria radial, mais lateral e superficial, e na artéria ulnar, mais profunda e medial, tá? Aqui, tirando um pouco das coisas da frente para a gente conseguir ver melhor, aqui a artéria radial, e aqui a artéria ulnar, aqui a artéria radial, e aqui a artéria ulnar. Percebam que elas realmente, uma é bem mais profunda que a outra, e uma bem mais lateral que a outra, tá? Então, aqui eu coloquei vários ramos ao mesmo tempo, mas não se assustem, tá? Muitos desses ramos a gente já viu. Esses 4 ramos aqui a gente já deu uma olhada. São as artérias recorrentes, tá? Então, a recorrente ulnar anterior vai sair um pouco mais proximalmente do que a recorrente ulnar posterior, vão fazer parte daquelas anastomoses do cotovelo, tá? A recorrente radial sai da radial, ramo direto, e vai fazer parte também da anastomose do cotovelo. A artéria ulnar tem uma artéria ramo, chama artéria interóssea comum, tá? Por que se chama interóssea comum? Porque as artérias que são ramos dela, a interóssea posterior e a interóssea anterior, têm íntima relação com a membrana interóssea, tá? Inclusive, a interóssea posterior, logo depois de sua origem, já perfura a membrana interóssea e vai correr ali na loja posterior do antebraço. Superficial, a camada mais profunda, e profunda a camada mais superficial dos músculos da loja posterior do antebraço, tá? E ela vai emitir essa recorrente aqui, vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui a interóssea posterior correndo aqui entre a camada profunda e a camada superficial, que aqui a camada superficial foi retirada, tá? E logo depois de sua origem, ela vai emitir essa recorrente interóssea que vai passar superficial ao músculo supinador e profunda ao músculo ancônio para fazer a anastomose ali com a colateral média vindo da braquial profunda, tá? Então, a interóssea comum se bifurca em artéria interóssea anterior e a artéria interóssea posterior. A artéria interóssea anterior, ela vai correr entre os músculos flexor profundo dos dedos, tá? Esse aqui. E o flexor longo do polegar. Então, essa artéria aqui é a interóssea anterior, ela corre aqui. Ela dá vários ramos para esses músculos, para o flexor superficial dos dedos, para o pronador redondo, tá? Dá vários ramos musculares durante seu trajeto. Percebam que quando ela chega aqui a nível do pronador quadrado, perdão, ela não dá ramo para o pronador redondo, ela dá para o pronador quadrado. Quando ela chega aqui a nível do pronador quadrado, ela se desliza posteriormente ao músculo, também vai penetrar na membrana interóssea
e vai fazer anastomose com um arco arterial que tem no dorso dos ossos do carpo, que a gente já vai discutir, tá? Então, a artéria interóssea anterior, ela começa anterior e depois se posterioriza aqui a nível do músculo pronador quadrado, enquanto a interóssea posterior se mantém posterior durante todo o seu trajeto, aqui sendo superficial aos músculos da porção mais profunda da loja posterior do antebraço e profunda aos músculos mais superficiais da loja posterior do antebraço. Ela vai terminar aqui fazendo anastomose com a interóssea anterior, que vai ter se aprofundado, vai ter se posteriorizado, perdão, a esse nível, e também fazendo anastomose com o arco carpal dorsal lateral, que a gente já vai discutir, tá? Então, quero que vocês entendam esse esquema aqui, e agora eu vou mostrar um pouco melhor para vocês em imagens do Atlas. Percebam que a artéria radial desce aqui mais lateral e superficial, acompanhada por um nervo, que é um ramo do nervo radial, o ramo superficial do nervo radial especificamente, tá? Ela corre aqui mais lateralizada e superficial e dá ramos terminais aqui na porção, dá ramos aqui para vascularização da mão e do carpo, que a gente já vai discutir, tá? Então, percebam aqui o ponto que ela emite a recorrente radial, tá? E por onde a recorrente radial entra. Lembrando que a recorrente radial ela vai fazer a anastomose anteriormente ao epicôndilo lateral, então ela vai ser mais anterior, claro, que a recorrente interóssea, né? Então ela vai fazer essa anastomose com a colateral radial vinda da braquial profunda, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui também na ulnar, que é bem mais profunda, tá? Bem mais profunda e medial. Percebam aqui, essa aqui é a artéria interóssea comum, e essas aqui são as artérias colaterais ulnares, tá? Que vão fazer parte daquela anastomose do cotovelo. Aqui interóssea comum, bifurcando a interóssea anterior aqui, e interóssea posterior, que não é visível aqui, porque, lembrando, ela vai penetrar a membrana interóssea e vai correr pela loja posterior do antebraço, tá? Então, imagens melhores aqui, imagens cadavéricas, conseguimos ver a braquial, sua de subdivisão, tá? Aqui a gente já consegue ver, por exemplo, a artéria radial emitindo a recorrente radial, tá? Que é a recorrente radial vinda da artéria radial. A esse nível aqui, a gente já consegue ver, por exemplo, a artéria interóssea anterior, no caso, a artéria interóssea comum, né? A artéria interóssea posterior, vejam como é que ela se posterioriza em relação à membrana interóssea, e a artéria interóssea anterior, correndo aqui anterior à membrana interóssea. Aqui a gente também consegue ver uma das colaterais ulnares, tá? Essa 19 aqui, essa marcação 19. Ok? Aqui é a imagem que eu já mostrei para vocês, para mostrar a interóssea posterior. E aqui as relações nervosas, tá? Não se preocupem muito, porque a nível de antebraço é muito mais fácil fazer essa identificação, principalmente por causa da posição dessas artérias, tá? A artéria radial é muito mais superficial e lateral, como eu já disse várias vezes, que a artéria ulnar, que é mais profunda e medial. Então é muito mais fácil fazer a diferenciação entre elas. Mas eu quero que vocês saibam que o nervo radial que estaria correndo aqui vai emitir um ramo profundo, tá? Um ramo profundo que vai perfurar entre as cabeças do supinador e vai acompanhar a artéria interóssea posterior, recebendo o nome de nervo interósseo posterior, tá? E lembrando que o nervo radial vai continuar com o seu ramo superficial sendo acompanhado pela artéria radial, tá? Aqui o nervo mediano, perdão, vai continuar seu trajeto em direção à mão, principalmente perto da artéria, perdão, vai continuar seu trajeto em direção à mão, tá? Ele vai emitir um nervo interósseo anterior, vai correr junto com a artéria interóssea anterior, tá? E a artéria ulnar vai ser acompanhada pelo nervo ulnar, principalmente na porção mais distal aqui de seu trajeto, perdão, logo depois de sua origem, percebemos que ela já gruda no nervo ulnar e continua, enquanto aqui tem uma separação um pouco maior, mas também não muito maior, entre a artéria radial e o ramo superficial do nervo radial, tá? Então, continuando. Aqui são mais imagens que eu já mostrei para vocês, vocês vejam também aqui o nervo mediano, que ele é realmente entre as artérias radial e a artéria ulnar, tá? Ele passa bem no meio entre elas, não tem muita relação com nenhuma das duas. Lembrando que seu ramo só aqui na origem, claro, que ele cruza por cima da artéria ulnar, tá? Mas ele também manda esse ramo interósseo anterior que acompanha a artéria interóssea anterior. E, mesmo as imagens cadavéricas que eu já mostrei para vocês, vamos chegar à última parte de
suprimento arterial com os arcos palmares e seus ramos, tá? Então, quero que vocês percebam que as artérias radial e ulnar, ao chegar aqui na parte mais perto do punho, elas vão se dividir em diversos ramos, tá? Como é que vai funcionar isso? Primeiro vamos falar sobre os ramos carpais, tá? Ambas as artérias vão ter ramos carpais anteriores, tá? Ou ramos carpais palmares, que também podem receber o nome de artérias transversas anteriores do carpo. Vamos fazer basicamente a vascularização aqui na parte mais anterior dos ossos do carpo, tá? Então, artérias transversas carpais anteriores ou ramos carpais palmares das artérias radial e ulnar vão fazer essa vascularização aqui dos ossos do carpo anteriormente, tá? A vascularização dos ossos do carpo posteriormente vai ser feita, vou ver se eu consigo achar aqui para vocês, aqui, vai ser feita por essa rede carpal dorsal, ou arco carpal dorsal arterial, que é sobretudo um ramo, é claro que é um ramo da ulnar e da radial, mas é sobretudo um ramo da radial, um ramo carpal dorsal da radial, também um ramo carpal dorsal da artéria ulnar. Vamos fechar esse arco, tá? Fazer a vascularização aqui da porção posterior dos ossos do carpo. Lembrando que as artérias interósseas, lembra que a artéria interóssea anterior vai se deslizar profunda ao músculo pranador quadrado, se anastomosar com a artéria interóssea posterior e também fazer anastomose com ramos desse arco carpal dorsal, tá? Completando essa irrigação dos ossos do carpo dorsalmente. E enquanto o arco carpal palmar, ou a rede arterial aqui palmar do carpo, não tem ramos muito significativos, a rede dorsal tem artérias chamadas metacarpais dorsais que saem desse arco, tá? E vão correr pelos espaços aqui entre os ossos metacarpais. Normalmente são 3, às vezes tem 4. Elas vão se comunicar com o arco palmar profundo, do qual já vamos falar, tá? E seguir seu trajeto inferiormente, podendo terminar ou com pequenas arterinhas que se distribuem pela face posterior dos dedos, ou se bifurcando aqui em artérias digitais dorsais, tá? Vamos discutir melhor como é que é essa vascularização dos dedos quando falarmos do arco palmar superficial, tá? Mas por enquanto saibam disso. E saibam também que enquanto as artérias metacarpais dorsais, essas 3 ou 4, saem do arco palmar dorsal, o arco carpal dorsal, a primeira artéria metacarpal sai da própria radial. Então, lembrem-se que a radial, em seu trajeto, ela vai, quando chega aqui a nível do processo estiloide do rádio, ela vai assumir uma posição mais posterior, passar ali pela área da tabaqueira anatômica, tá? Aqui, ó, passando pela área da tabaqueira anatômica. Na tabaqueira anatômica, emitir esse ramo carpal dorsal e vai transitar em direção a esse primeiro espaço ocupado pelo primeiro músculo interósseo, tá? Interósseo dorsal. E antes de penetrar aqui no músculo interósseo dorsal, que eu já vou falar para vocês como é que isso funciona, ela vai emitir essa artéria carpal dorsal que não tem esse nome, tá? Costuma ter o nome de artéria principal do polegar, tá? Ela vai se distribuir aqui pelo polegar e dela vai sair a ramificação radial, artéria radial do indicador, tá? Porque a irrigação dos dedos funciona basicamente de cada lado. Cada lado do dedo vai receber uma artéria específica, normalmente chamada de artéria digital própria de cada um dos dedos, que vai se bifurcar, tá? Vou mostrar isso para vocês melhor quando eu falar do arco palmar superficial. Mas, por enquanto, saibam que a vascularização da porção mais radial do indicador é feita pela artéria radial do indicador que sai da principal do polegar. E a principal do polegar já supre bem o polegar, tá? Então, durante o trajeto da radial, lembra que eu falei para você que ela se posterioriza em relação ao processo estiloide e ela vai penetrar aqui aqui no interósseo dorsal, no primeiro interósseo dorsal, na porção mais superior, tá? Lembrando que na posição anatômica, isso aqui é mais superior, isso aqui é mais inferior. Então, mais superiormente aqui, no primeiro espaço interósseo, o primeiro espaço intermetacarpal, vai penetrar a artéria radial e vai fazer parte do arco palmar profundo. Mas primeiro vamos falar do arco palmar superficial, que ele é mais fácil de entender, mais rápido. Perdão, ele é mais
ele tem mais relevância aqui no momento, tá? Então, vamos observar que a nível aqui do processo estiloide, antes de se posteriorizar, a artéria radial vai emitir aquele ramo carpal anterior, ou artéria transversa anterior do carpo, como eu falei para vocês, e também vai emitir esse ramo palmar superficial, tá? Percebam que esse ramo palmar superficial vai se juntar com outra artéria aqui, ó, e formar um arco. Por isso se chama arco palmar, porque formam esses arcos. Tem um arco mais superficial e um arco mais profundo, tá? Então vamos falar primeiro do arco superficial. Como é que ele é formado? Lembrando que a artéria ulnar também vai ter um ramo carpal anterior, uma artéria transversa anterior do carpo, e também vai ter um ramo que se dirige dorsalmente ao carpo e fecha aquele arco arterial dorsal do carpo, tá? Mas percebam que a nível do osso pisiforme, a artéria ulnar se bifurca num ramo palmar profundo e num ramo palmar superficial. Como é que funcionam os arcos palmares? Tá? O superficial é suprido sobretudo pela artéria ulnar, quanto o profundo é suprido sobretudo pela artéria radial. Então é muito comum que esse ramo palmar superficial da artéria radial seja mais delgado, seja mais fino, que a dominância sobre o arco palmar superficial seja mais da ulnar. Percebam que aqui o ramo palmar superficial da ulnar é muito mais voluminoso que o ramo palmar profundo da artéria ulnar, tá? Que vai contribuir para a formação do arco palmar profundo, tá? Mas primeiro falando sobre o arco palmar superficial. Percebam aqui que do arco palmar superficial, ele tem uma convexidade voltada inferiormente e uma concavidade voltada superiormente, tá? Da concavidade não sai nenhum ramo, assim, específico, tá? Mas de sua convexidade saem essas artérias aqui, as artérias digitais palmares comuns, tá? Percebam que o trajeto das artérias digitais palmares comuns segue aqui entre as falanges, tá? Em cada um dos espaços interfalângicos ou espaços interósseos, na posição mais palmar, tá? E essas artérias digitais palmares comuns vão se bifurcar aqui quando atingem aqui os espaços interdigitais, tá? Então, o que elas vão fazer? Elas vão suprir os dedos, mas nunca uma vai suprir o mesmo. Elas se bifurcam, mas não para o mesmo dedo, e sim para dedos adjacentes. Por exemplo, essa segunda aqui, metacarpal palmar, vai se dividir entre o mínimo, a face mais radial do mínimo, e a face mais ulnar do anelar. A terceira vai se distribuir aqui entre o anelar e o médio. A quarta vai se distribuir aqui entre o médio e o indicador. Vocês podem ter percebido que eu deixei de fora a primeira, porque a primeira realmente se dirige só a um lugar, só a parte mais ulnar, mais medial do mínimo, tá? Então, enquanto as outras se bifurcam aqui, a do mínimo segue sozinha. E lembrem que a artéria radial do indicador que supre a, a vascularização da parte mais radial do indicador. Lembrando que ela é um ramo aqui da artéria principal do polegar ou da primeira artéria metacarpal dorsal, tá? Então, com isso a gente fecha o arco palmar superficial, que é tranquilo de entender, assim como o arco palmar profundo, tá? O arco palmar profundo, ele vai ter os seguintes ramos, tá? Que outras imagens do arco palmar superficial percebam aqui a contribuição muito mais delgada do ramo palmar superficial da artéria radial, que sai ali logo antes de ela se posteriorizar o processo estiloide, vai passar aqui profunda ao músculo abdutor curto do polegar, superficial, o músculo ponente, e vai perfurar esse músculo, tá? Percebam aqui, ó, perfura esse músculo, a porção de inserção mais superior desse músculo, para contribuir para a formação desse arco palmar superficial, tá? O arco palmar profundo, ele vai ser formado, então, pelo ramo palmar profundo da artéria radial, tá? Que, lembrando, ela vai perfurar aqui o primeiro espaço interósseo dorsal e vai fazer a volta para poder suprir o arco palmar profundo. Então, a anastomose entre essa artéria, ramo palmar profundo da artéria radial e o ramo palmar profundo da artéria ulnar. O arco palmar profundo é mais suprido pela artéria radial, tá? Desse arco palmar profundo vão sair de sua convexidade as artérias metacarpais palmares. Lembrem que do arco carpal dorsal saem as metacarpais dorsais, tá? Que vão se anastomosar com o arco palmar profundo via pequenas artérias perfurantes, tá? Mas, dando destaque mais aqui ao arco palmar profundo, percebam que ele é realmente mais profundo ao arco palmar superficial. Ele vai emitir as artérias metacarpais palmares, tá?
que vão ser artérias que correm aqui pelos espaços intermetacarpais ou interósseos, que vão se distribuir um pouco por esses espaços, dando ramos ali para os músculos interósseos, tá? E depois vão se anastomosar, percebam aqui, ó, com as artérias digitais palmares comuns, bem perto do seu ponto de visão, tá? Então, se anastomosam aqui com as artérias palmares, digitais palmares comuns, tá? De cada um de seus espaços, de seus referidos espaços, tá? O arco palmar profundo também tem uma miríade de ramos que saem dele, ramos sem nome, que vão fazer vascularização do tegumento da mão, de outras partes específicas da mão, tá? Não tem nome esses ramos, eles só são ramos que saem porque a circulação da mão realmente é muito exuberante. Tem muitos ramos, é uma circulação bem interligada, vide esses arcos, então é uma circulação bem delicada, tá? Então, depois disso, as artérias digitais palmares comuns, lembrem que elas se bifurcam aqui em artérias digitais palmares próprias, tá? E distalmente, o que vai acontecer? Percebam aqui, ó, elas vão formar um pequeno arquinho aqui no final de cada um dos dedos, tá? Um arco de convexidade voltado inferiormente, e vão suprir aqui tanto a polpa digital quanto o leito inguinal, o leito das unhas, tá? Inguial, se eu não me engano, não. Tá? Então vai suprir essas artérias digitais palmares próprias, também vão suprir aqui a polpa digital e o leito inguial, tá? Então, com isso a gente fecha o suprimento arterial do membro superior, tá? Vamos passar agora para a drenagem venosa. Como é que funciona a drenagem venosa no membro superior, tá? Aqui no momento, a gente vai discutir mais a porção mais superficial, mais subcutânea dessa drenagem, porque a porção subaponeurótica funciona basicamente assim. Todas as artérias do membro superior vão ser acompanhadas por duas veias homônimas satélites. Então, por exemplo, a artéria ulnar vai ter duas veias ulnares que acompanham. A artéria radial vão ter duas artérias radiais que acompanham. A braquial também. Já a axilar e a subclávia são exceções, nós vamos falar melhor delas, tá? Mas daqui para baixo, inclusive, por exemplo, os ramos das artérias, por exemplo, da artéria axilar, vão ter duas veias toracocromiais, duas veias circunflexas posteriores do húmero. Então é sempre dois aqui a nível subaponeurótico, tá? O que a gente vai falar melhor hoje vai ser a nível subcutâneo. São essas veias mais superficiais, mais notáveis, inclusive, ao olho nu, assim, no sentido de quando você observa a pele de alguém, tá? Então percebam aqui, as veias são bem superficiais, bem mais superficiais que as artérias, principalmente essas de que estamos falando, que são logo subcutâneas, tá? E hoje eu vou apresentar o esquema generalizado da drenagem venosa para vocês, tá? Saibam que é um pouco mais complexo que isso, mas é melhor começar com o mais básico, tá? Então, como é que funciona? Tem basicamente uma rede de drenagem venosa dorsal da mão e uma rede de drenagem venosa palmar da mão, tá? As porções mais radiais ou mais laterais dessa drenagem, tanto a drenagem palmar quanto a drenagem dorsal, vão formar uma veia chamada veia cefálica do antebraço. Enquanto as porções mais mediais dessas drenagens vão formar uma veia chamada veia basílica do antebraço. Percebam que a veia cefálica e basílica do antebraço recebem múltiplos afluentes durante seu trajeto, tá? E elas têm um alto grau de variâncias, tá? Não exatamente elas, mas todas essas tributárias, todo esse esquema de drenagem venosa tem um alto grau de variabilidade, tá? Então, saibam que é como uma base, tem uma base e os detalhes em cima delas estão sempre mudando dependendo de cada pessoa, tá? Então, eu falei principalmente da parte mais medial e lateral da drenagem venosa, principalmente do dorso da mão, mas também da palma da mão, formando essas veias. A porção palmar mais central vai formar uma veia chamada intermédia do antebraço, tá? Essa veia aqui. Perceba que ela também recebe várias tributárias durante seu trajeto, e não só tributárias no mesmo plano subcutâneo. Ela também recebe veias perfurantes, com destaque a veia perfurante do cotovelo, que ela recebe mais ou menos aqui a nível da prega de pele da fossa cubital, que vai permitir que esse esquema de drenagem venoso superficial se comunique com o esquema de drenagem venoso profundo, tá? Então, como é que vai funcionar isso aqui? A veia basílica do antebraço, ela é mais medial, tá? E a veia cefálica do antebraço, ela é mais lateral. E quando a veia intermédia do antebraço chega ali, mais ou menos na região cubital,
ela vai se dividir numa veia intermédia cefálica e numa veia intermédia basílica, ou mediana cefálica e mediana basílica, tá? É, ela vai se anastomosar, essas divisões intermédias ou medianas, vão se anastomosar com a veia do antebraço correspondente. Então, por exemplo, a veia intermédia cefálica vai se anastomosar com a veia cefálica do antebraço e formar a veia cefálica, enquanto a veia intermédia basílica vai se anastomosar com a veia basílica do antebraço para formar a veia basílica em si, tá? E quero que vocês percebam aqui, então, depois aqui da divisão, formação da veia cefálica e da veia basílica, vamos discutir um pouco do trajeto dessas veias, tá? Principalmente da veia basílica e da veia cefálica. Percebam aqui que isso aqui já mostra um esquema de drenagem venosa um pouco diferente, que também pode acontecer. A veia intermédia do antebraço pode não existir ou ser muito menos calibrosa. E aí a comunicação entre a veia cefálica do antebraço, cefálica e basílica do antebraço, vai ser por uma veia chamada intermédia do cotovelo, que é uma veia muito comum de alvo de retirada de sangue. Quando tiram sangue, tiram dessa veia, tá? Aquele esquema que eles colocam uma agulha bem ali na região da fossa cubital, é dessa veia que eles estão retirando o sangue. Então percebam aqui que a veia cefálica, ela corre um trajeto mais lateral, tá? Tendo bastante relação aqui com a borda lateral do músculo bíceps, enquanto a veia basílica corre um trajeto mais medial, tendo mais relação com a borda medial do músculo bíceps. Percebam vocês que essa veia cefálica, ela corre aqui pela borda lateral do músculo bíceps e depois ela vai ingressar ali no sulco deltopeitoral, tá? Ela ingressa no sulco deltopeitoral, ela recebe algumas outras tributárias, que no momento não vamos abordar, e ela finalmente deságua aqui a nível, ó, percebam, essa aqui, a veia cefálica, vai desaguar na veia axilar, tá? Já vamos discutir. Lembrando que todas as para baixo aqui deveriam ter duas, mas não tem, porque até a veia braquial, todas as veias são acompanhadas por duas veias satélites, só a veia axilar e a veia subclave que não, tá? Mas percebam aqui que a veia cefálica, então, vai ocupar o sulco deltopeitoral e vai desembocar na veia axilar, enquanto a veia basílica, ela vai ou se juntar com a braquial para formar a veia axilar, ou ela pode ou se juntar aqui ou tributar direto na axilar, tá? E ela pode se juntar aqui na veia braquial ou por uma estrutura assim por inoculação, então um deságue direto, ou numa estrutura plexiforme, tá? Então, discutimos agora até aqui as veias cefálica e basílica, que são as veias subcutâneas mais superficiais. Vale ressaltar, porém, que a veia basílica se torna mais profunda aqui a nível médio do braço, ela penetra aqui, então ela se torna subaponeurótica, mais ou menos aqui, tá? Enquanto a veia cefálica é sempre mais superficial, mas também ali, ao passar pelo sulco deltopeitoral, ela se torna profunda ali a face clave peitoral, tá? Então, vamos explicar então as últimas duas veias que faltam, que são só que outra imagem da veia basílica aqui, ó, correndo, é cefálica, basílica, cefálica. Percebam que a basílica é muito mais aparente, assim, enquanto a cefálica é mais escondida. E agora vamos discutir a veia axilar, tá? Então a veia axilar vai receber basicamente tributárias que são homônimas aos ramos da artéria axilar. Então, por exemplo, vai receber as veias circunflexas humerais anterior e posterior. Lembrando que são sempre duas, aqui mostra só uma, mas são sempre duas, tá? Que vão desembocar nessa veia axilar, que é única, ela em si é única, e ela vai ter literalmente o mesmo limite, as mesmas relações que a artéria axilar. Então ela vai continuar até aqui a borda da primeira costela, onde ela vai passar a receber o nome de subclávia, e depois que essa veia subclávia se juntar com a veia jugular interna ipsilateral, tá? Então a subclávia se junta com a jugular interna ipsilateral, vão formar o tronco venoso braquiocefálico, ou veia braquiocefálica, isso bilateralmente, tá? Enquanto as artérias têm aquela relação um pouco diferente de ponto de origem, as veias não, elas têm as mesmas relações e basicamente o mesmo trajeto. Então, bilateralmente formar esses troncos venosos braquiocefálicos e desembocar aqui na veia cava superior. Com isso, a gente fecha a aula de hoje de suprimento arterial e drenagem venosa do membro superior.
Qualquer pergunta que vocês tiverem, é só mandar no chat, tá? Desculpa, eu estava sem sinal aqui, ô Pedro. Sem problema, professor. Desculpa, galera, a aula foi um pouco mais corrida, mas é porque eu tinha pouco tempo, tá? Se vocês quiserem, eu posso explicar de novo coisas mais específicas. Eu mando no grupo, alguma coisa assim, tá? Foi show de bola, amigo. Figuras ótimas, hein? Obrigado, professor. Da circulação colateral, show de bola. Parabéns. Sim. Campeão. Então, Alguma dúvida, gente? Vou colocar no grupinho aí. Ou muitas dúvidas. Eu sei que é muita coisa, né, Pedro? Bastante matéria, bastante assunto para a gente falar. Agora, acho que foi importante essa aula assim, porque às vezes você acaba tendo visão das partes e não tem visão do todo, né? Então, acho sim, bacana essa sim. descrição que o Pedro. E assim, a gente está a gente está andando bem devagarzinho, quer dizer, a gente está dando para rever toda a matéria aí. Então, a gente está falando sobre artéria braquial em outros lugares, a artéria axilar, a gente já falou, estamos falando de novo hoje. Então, deu uma coisa bem legal, uma revisão bem legal. Então, só para Então, olha responder só, o que você perguntou, quando se fratura o colo cirúrgico do húmero, é comum um rompimento das artérias circunflexas do húmero? Vou te responder que não, tá? Para ter uma lesão a nível de romper as artérias, o húmero realmente tem que ter um deslocamento bem, bem violento, tá? É muito mais comum que, por exemplo, lese parcialmente o nervo axilar e você tenha perca do músculo deltoide, não exatamente das artérias, tá? Só se quiser acrescentar alguma coisa ou complementar, professor, por favor. não, olha só, eu só tenho uma lesão que a gente fica muito preocupado, é quando tem fratura, luxação do ombro em paciente idoso. Por quê? Porque eu já presenciei isso 2 vezes, tá? E é muito escrito. O que o cara vai fazer? O cara vai reduz a fratura. Luxação é quando perde o contato articular. Então, imagina a cabeça do ombro está fora do lugar, colo cirúrgico fraturado, às vezes ganho de tuberosidade também fraturado, tuberosidade maior fraturada. E aí você tem que fazer uma cirurgia para colocar isso no lugar, reparar a fratura e fixar. Só que a artéria do idoso, às vezes, tem umas calcificações, ela fica mais rígida, mais dura. Uhum, E aí tem o problema de ela romper durante a cirurgia. Isso aconteceu uma vez comigo, com um cirurgião, e outra vez eu estava auxiliando um colega, né? uhum. E é uma situação muito complicada, né? Que aí você às vezes tem que abrir acesso maior, abrir o peitoral para reparar a artéria, é pesado o negócio. Sim, Mas o que o Pedro falou é verdade. E o interessante quando você desce o nervo axilar é que o nervo axilar ele nerva quem? Redondo menor, deltoide, não é isso? sim. E cutâneo lateral superior do braço. E a tua única referência é o cutâneo lateral superior do braço, porque você não vai conseguir testar nesse paciente que ele está com o deltoide funcionando. Porque ele está com dor, ele está com o braço quebrado, ele não vai conseguir abduzir nada. Então é muito importante nas fraturas do colo cirúrgico você passar o dedinho ali na região do cutâneo lateral superior do braço e ver o que você está sentindo aqui. Está igual ao outro lado? Comparar, para você ver essa lesão. Senão você não diagnostica. Aí você trata, opera, bota a placa, vão dizer que é teu acesso à tua cirurgia que rompeu o nervo axilar dele, né? Então você tem que Uhum. documentar muito bem isso antes. Boa pergunta aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem ele do Deixa eu só Guilherme, né? agradecer. Você poderia fazer um O comentário Guilherme. de novo sobre a anastomose supraolecraniana? Claro. Aqui, Beleza. então, a nível de anastomose do cotovelo, tá? Porque a anastomose supraolecraniana, claro, faz parte das anastomoses do cotovelo, tá? Então, como é que funciona essa supraolecraniana? A artéria colateral ulnar inferior, ela tem uma divisão anterior e uma divisão posterior. Essa divisão posterior vai tanto contribuir para a anastomose aqui da colateral ulnar superior com a recorrente ulnar posterior, quanto emitir um ramo que transita transversalmente aqui acima do olecrano, que vai também receber contribuições aqui da anastomose da colateral média com a recorrente interóssea e da colateral radial com a recorrente radial, tá? Então essa é a anastomose supraolecraniana. Só para decoreba aí, né? Para o pessoal gosta. A colateral ulnar superior, ela vai se anastomosar com a recorrente interóssea posterior. É isso? Calma, a colateral ulnar superior vai se anastomosar com a recorrente ulnar posterior. Recorrente Superior, ulnar, vou ter superior. verdade. Recorrente ulnar, vou ter errado aí o grupo aí. E a colateral ulnar inferior, seu ramo anterior, claro, mas a colateral ulnar inferior se anastomose com a recorrente ulnar anterior. Isso.
Isso. Então, só para decoreba, vogal com vogal, consoante com consoante, Isso. né? Superior com posterior, anterior com inferior. E do outro lado tem as recorrentes interósseas, sim, eu falei errado ali, recorrente radial e as colaterais, colateral radial vindo de cima ali para fazer anastomose com a recorrente radial e a interóssea com a colateral média, né? Bacana isso aí. Só para lembrar o seguinte, essa circulação colateral do cotovelo, ela é uma circulação colateral importante para a gente, mas ela acaba sendo, vamos botar assim, do ponto de vista de é diferente da axilar. Se ela for exigida, ela é uma anastomose muito mais válida, assim, né, da escápula. Essa anastomose é uma anastomose pequena, então ela não tem condição de suprir uma ligadura da braquial, Uhum. né? Não consegue. Mas às vezes uma ligadura da artéria ulnar, por exemplo, proximal ali, ou uma obstrução parcial, as recorrentes lunares elas mostram bem com os colaterais e acaba funcionando bem. Então, uma boa anastomose, principalmente o lado lunar dessa anastomose. Professor, tem mais Vamos uma lá. pergunta que eu acho que você vai conseguir responder melhor, que é: a veia é mais superficial, então imagino que é mais suscetível a acidente. Quando ela é seccionada, por exemplo, por algum objeto cortante, qual o procedimento, se for uma veia importante? Olha só, a maior parte das vezes ela não tem. Porque assim, a veia superficial, né, tem dois sistemas, o superficial e o profundo, né? O superficial ele tem comunicante sempre com o outro lado, tem bastante anastomose com o outro lado, que é a basílica com a cefálica, assim por diante, e vice-versa, como também anastomose com veias perfurantes com o sistema profundo. Então, mesmo que eu tenha por exemplo, uma cefálica, por exemplo, que tenha tido uma lesão, eu ligo a cefálica, sem prejuízo nenhum. O braço não fica mais edemaciado. Tá? E é muito comum a gente fazer um procedimento que é a cateterização da basílica, porque a basílica é uma veia superficial, mas que eu tenho acesso venoso importante em paciente que está em situação aí extrema, né, de usa anticoagulante, não pode fazer uma punção venosa profunda, de subclave, de jugular. Então, esse paciente ele tem uma dissecção de veias e a veia mais escolhida, mais usada é a basílica. E a gente liga a basílica, essa ligadura dela para fazer a cateterização obstrui o fluxo dela na sua junção, na formação da axilar, um pouquinho antes da formação da axilar. E não tem prejuízo também. Então, já mostrou que a gente pode fazer ligadura dessas veias superficiais sem prejuízo. Não tem prejuízo, não. É claro, se você pega um paciente que tem alguma limitação já, por exemplo, um paciente que tem um câncer de mama, fez um esvaziamento ganglionar, ele já perdeu circulação linfática, né? Aquela paciente, se ela tem uma ligadura de uma veia superficial, ela vai ter prejuízo, porque ela já não tem drenagem linfática. Você liga mais um sistema dela, a coisa começa a complicar. Mas em indivíduos normais que não têm essa situação de necessidade, é totalmente inócuo você fazer ligadura, mesmo de veias importantes superficiais. O sistema ele é substituído, não que não seja importante, né? Parece que você vou ligar porque não é importante, não. Ele é substituído, né? Sim. Uma pergunta Mas também que me fizeram há pouco tempo é só lembrar, galera, que veia não tem pulso. Você sente pulso só em artéria. E uhum. também, claro que sabe quando você tem aqueles filmes que a pessoa corta um vaso e jorra sangue? Sempre vai ser a artéria. Não vai sempre jorrar naquele nível, mas a veia não tem uma pressão sanguínea suficiente para fazer jorrar sangue daquele jeito. O sangramento da veia é muito mais discreto. O sangramento da artéria que é mais perceptível. Assim, vamos dizer, não vou dizer exceção a essa regra não, mas, por exemplo, em couro cabeludo, é muito comum você ter sangramentos vultuosos, assim, em couro cabeludo, tá? Mas é uma característica muito mais da região. Se você lembrar bem, aquela camada do couro cabeludo aí, que eu acho que o Cisne falou dessa aula, ela tem uma camada dela, que é a camada de um tecido areolar, onde estão os vasos. Só que o tecido areolar faz tipo uma rede ao redor do vaso, prende o vaso. Então, o reflexo normal de um vaso, que é quando você secciona ele, ele contrai, fazendo uma constrição, diminuindo o fluxo, essa constrição não vai acontecer, porque essa barreira, essas traves conjuntivas não permitem isso. Então, o Uhum. sangramento de couro cabeludo é um sangramento que é comum achar no pronto-socorro, você com a toalha cheia de sangue, encharcada de sangue, assim, pô, sangrou demais. Vai comprimir e vai parar. É só questão de você ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência. Mas é uma característica, o Pedro falou, exatamente. O pulso, lembra que a gente definiu lá atrás, quando eu me lembro aula que o Cavazói deu sobre nomes anatômicos, né, nosso anatomês, a gente falou, pô, pulso não é punho. Punho é uma coisa, pulso é uma coisa, punho é outra. Né? O pulso é a sensação tátil do batimento cardíaco nas artérias. É o que o Pedro falou. Depende de pressão, que a veia não tem a mesma coisa. Depende também de uma camada média, uma camada muscular mais exuberante que a artéria tem.
Existe uma outra coisa do pulso venoso, que vocês vão ver muito bem isso aí na semiologia, quando você avalia pulso no pescoço, pulso algumas coisas, alguns sinais clínicos importantes, que a gente não precisa discutir agora, mas é muito mais o reflexo, por exemplo, da pressão negativa do coração. Quando o coração faz diástole, ele está vazio, e ele aspira. Essa força aspirativa, principalmente em jugular, é capaz de você sentir ou perceber visualmente, não sentir com o dedo, tá? Então não é pulso. Você percebe um batimentozinho venoso, tá? Você percebe um batimento. Aí o pessoal chama isso de pulso venoso. Tem lá pulso X, L, sei lá, tem várias nomenclaturas de onda de pulso venoso, mas é uma percepção muito mais da força aspirativa do que uma transmissão do impacto do sangue na artéria e a sua transmissão na camada média, na camada muscular, tá? Então, quando você olhar isso em semiologia de impulso venoso, lembra disso. É uma sensação tátil muito leve e, uma vez, percepção visual de uma contração do fluxo venoso, né? Mas é só isso. Perguntas, mas aí, galera. Olha só, vou interromper a gravação aqui, então. Posso, Pedro? À vontade, professor.